e é este jogo e é nesta interação, não é, que se começa a desenvolver esta relação e que são os pilares, como já vimos aqui, do desenvolvimento futuro do bebê. Ainda relativamente a este desafio, que é a necessidade de sermos cuidados por outros no início da vida e numa perspectiva mais antropológica, de facto esta relação primordial com a mãe ou com a família mais restrita, com a mãe e com o pai, não é a única necessária ou indispensável. Há até um provérbio que muitos devem conhecer, que diz que é preciso uma aldeia para criar uma criança, e isso mostra bem como as relações mais alargadas com outros adultos significativos são importantes para o desenvolvimento da criança. E, de facto, ao longo da evolução humana, o homem foi capaz de perceber que grupos sociais maiores e mais complexos facilitam, de facto, a sobrevivência da espécie. No entanto, a informação social mais complexa, que é necessário processar quando estamos inseridos em grupos sociais maiores, está também associada a um maior crescimento cerebral, que requer também maior tempo de maturação. E isto aponta-nos para o segundo desafio com que se deparam os bebés humanos quando nascem. É que, de facto, o nosso cérebro é ainda bastante imaturo quando nós nascemos. E o que traz aqui duas questões muito essenciais. Por um lado, o facto de, por ser ainda imaturo, estar aberto ainda para ter espaço, digamos assim, de evolução e crescimento e maturação, e isso é uma grande oportunidade, mas, de facto, coloca também o bebê em maior risco, caso o tipo de experiências a que é sujeito não sejam positivas para o seu desenvolvimento, porque esta vulnerabilidade a que está sujeito devido à imaturidade do seu sistema pode colocá-lo em risco, dependendo de que experiências é que ele vai experienciar. E, de facto, este período do início de vida, e vocês podem ver, hoje falamos aqui muito dos primeiros anos de vida, não é? Mas quando estamos a falar de desenvolvimento cerebral, nós temos que ir mesmo para o T0, de que falávamos aqui no vídeo, porque se vocês repararem, o sistema nervoso começa a formar-se já ainda no primeiro mês de gestação. E por isso tudo o que acontece durante a gravidez tem já um impacto muito significativo no desenvolvimento, e nomeadamente no desenvolvimento cerebral. Todos estes aspectos que estão elencados neste gráfico têm que ver com a neurogênese, o desenvolvimento de novos neurónios, a seleção neuronal, a migração dos neurónios do local onde são gerados para os locais onde vão ficar e atuar, a diferenciação desses neurónios, porque os nossos neurónios não são iguais em todas as regiões do nosso cérebro e estão diferenciados de acordo com a função que vão desempenhar nas diferentes áreas cerebrais, e isso também acontece ainda no período perinatal, o que está ali designado de diferenciação e mielinização, que é também um processo que os neurónios vão sofrendo ao longo do desenvolvimento para tornarem mais rápida a forma que os sinais são transmitidos de neurónio para neurónio. E também um outro fenómeno que é a sinaptogênese, que é a formação de sinapses, que são as conexões entre os vários neurónios. E como vocês podem ver, pelo menos 3 destes fenómenos, a gênese de novos neurónios, a diferenciação e mielinização, a formação de novas sinapses, todos estes processos continuam a acontecer depois do nascimento. O que significa que temos ainda muito espaço aqui para moldar o nosso cérebro. E depois há ali um fenómeno que só surge no pós-natal, que está ali designado de pruning, que vamos falar um bocadinho mais à frente, que em português muitas vezes é designado de poda sináptica, que é depois um aperfeiçoamento das nossas conexões cerebrais e que vamos falar um bocadinho mais à frente. E ele acontece só no período pré-natal, mas começa a acontecer muito cedo. Como vocês veem ali, aos 4 meses, já começamos a ter a evidência de que este fenómeno existe. Então, como vocês podem ver, o cérebro desenvolve-se nestes primeiros anos de vida como em nenhum outro período da vida do ser humano. De facto, o recém-nascido nasce com um cérebro que tem um peso de aproximadamente cerca de 1/4 do peso total do cérebro adulto, por isso tem ainda muita capacidade para crescer.
mas também reparem que aos 2 anos eles atingiu quase 75% da capacidade do cérebro adulto e aos 5 anos está quase no tamanho do cérebro adulto. O que quer dizer que a maioria de tudo que poderia acontecer, digamos assim, ou de grande parte dos processos a acontecer, vão acontecer nesta janela temporal. E daí a importância de estarmos hoje aqui todos a falar da importância da qualidade das experiências neste período. Ao nascimento, pronto, eu vou-vos dar aqui também só alguns dados que eu penso que são interessantes para mostrar do que é que estamos a falar, de facto, quando falamos da importância dos 0 aos 3, mas ao nascimento cerca de 100 bilhões de neurónios estão já no seu lugar. Vocês viram que a neurogénese e a diferenciação neuronal acontecia in utero, não é? E quando o bebê nasce, temos já cerca de 100 bilhões de neurónios no seu lugar. E 700 novas conexões são estabelecidas a cada segundo durante os primeiros 3 anos de vida. É muito significativo, quer dizer que, por isso é que nós costumamos muitas vezes dizer, não é, que os bebés têm antenas, porque de facto eles têm uma grande capacidade de captar os sinais do ambiente, e isso é uma grande vantagem adaptativa, mas pode ser também uma vulnerabilidade, e vamos já falar um bocadinho disso. Isto é o que torna o desenvolvimento cerebral, tem esta capacidade que acontece muito rápido no início de vida e é altamente dependente da experiência. Isto é muito importante porque, de facto, as conexões de que falávamos aqui, que são formadas a cada segundo, acontecem dependentes da experiência. E isso é muito importante e tem a ver também com tudo o que fomos falando aqui ao longo da manhã, de que a intencionalidade daquilo que fazemos com os bebés, do facto de eles estarem expostos ou privados dessa exposição, vai determinar, de facto, aquilo que eles vão ser capazes de conquistar ao longo do desenvolvimento. Pronto, e aqui estão apenas alguns marcadores, também já todos percebemos que considerar a variabilidade individual é muito importante, mas obviamente nós vamos tendo alguns marcos que sabemos do desenvolvimento e é através da experiência que nós conseguimos gerar essas conexões e que o bebé poderá começar a sorrir aos 2 meses, é expectável que fale ao ano e eventualmente já se veste sozinho aos 3 anos, não é? Então, tudo isso acontece pela experiência, pela capacidade que nós temos de deixar o bebé a experienciar o ambiente. E esta aprendizagem dependente da experiência assenta nesse conceito do uso e do não uso, que significa que quanto mais oportunidades o bebé tiver de explorar o ambiente e interagir com ele, mais fortes serão as conexões cerebrais que vão estabelecer, associadas a cada uma das competências, e o que não é experimentado e aquilo que não for exposto será uma oportunidade perdida para o fortalecimento dessas conexões, que acabarão por desaparecer num mecanismo designado de poda sináptica, tal como vos falava, ou seja, à medida de que o bebé não tem a oportunidade de experienciar ou de exercitar determinada competência, é um sinal para o organismo de que ele não precisa daquilo, não é? E então vai guardar a sua energia para outro tipo de atividades. E então vão desaparecer conexões que não são fortalecidas pela experiência. E por isso, de qualquer forma, como vocês veem, a formação de novas sinapses continua muito para além do nascimento, não é? E por isso temos aqui uma margem ainda grande para continuar a formar sinapses e a fortalecê-las pela experiência, se o bebé for exposto a isso. Um outro aspecto importante do desenvolvimento cerebral é que ele ocorre de forma sequencial, e isto também é importante. O Christian já mostrou este gráfico aqui de manhã, mas, de facto, ele tem também uma particularidade e é algo que nem sempre estamos muito também conscientes disto na prática, e isto também tem que ver muitas vezes com as práticas de quando discutimos a questão da escolarização precoce ou da não escolarização precoce. De facto há um tempo, não é, para escolarizar e há um tempo para desenvolver outros domínios do desenvolvimento, também eles importantes, e esta perspectiva sequencial do desenvolvimento permite que nós olhemos para o desenvolvimento cerebral como
uma casa que se constrói através das suas fundações, em que é necessário que haja estruturas primordiais que são construídas, que ficam na base do desenvolvimento cerebral e que permitem depois que outras estruturas cognitivas ou outras estruturas cerebrais associadas a funções cognitivas superiores venham a desenvolver-se em cima dessas estruturas já desenvolvidas. E não é por acaso que vocês veem que o desenvolvimento de áreas associadas ao processamento sensorial e perceptivo tem um pico de maturação anterior, por exemplo, às questões da linguagem ou às questões das funções cognitivas de ordem superior. É muito importante que também nas nossas práticas, na nossa interação com o bebê, sejamos capazes de respeitar este desenvolvimento sequencial do desenvolvimento cerebral. E isto está também demonstrado por estudos, por exemplo, de ressonância magnética funcional, em que é possível ver que ao longo do primeiro ano de vida, por exemplo, do bebê, o que nós estamos a ver ali é atividade cerebral genérica, na primeira imagem, por exemplo, e o que nós vemos através da maior intensidade de coloração tem a ver com a atividade metabólica do nosso cérebro, que é consumo de energia pelo nosso cérebro, e é muito maior esse consumo de energia, não é, aos 12 meses de idade do que ao primeiro mês, o que mostra um aumento da intensificação da atividade das células do sistema nervoso, não é, ao longo do desenvolvimento, e é muito intenso já ao fim do primeiro ano de vida. A segunda imagem é uma imagem feita com bebés recém-nascidos a dormir e que são designadas. São ativações relacionadas com aquilo que nós chamamos as redes de repouso cerebrais, mas que mostra que o que é que está ativo quando o nosso cérebro não está a fazer nada. E o que esta imagem também permite é corroborar um pouco o que o slide anterior mostrava, em que pelo menos 3 das 5 redes de repouso que são identificadas no cérebro do bebê implicam áreas relacionadas com as vias sensoriais e perceptivas que tínhamos falado, o que mostra que um bebê recém-nascido aloca já muitos recursos a estas estruturas. E pronto, então temos aqui um cérebro que é altamente dependente da experiência e que tem um desenvolvimento sequencial. E esta experiência era o que falávamos logo no início, não é? E que experiências são estas com que um cérebro imaturo se vai deparando ao longo do desenvolvimento e que têm um impacto ao longo prazo no comportamento? São experiências que podem ser tipicamente positivas, não é? E de facto já sabemos, olhando para estas experiências, nós já percebemos, os nossos cérebros não nascem, não é? Os nossos cérebros constroem-se através da experiência e, tal como uma casa, necessitam das tais boas fundações para um desenvolvimento posterior. E este suporte assenta sobretudo para que estas fundações se estabeleçam no início e para que aquelas áreas cerebrais mais importantes do início também comecem a se consolidar, esse desenvolvimento assenta sobretudo nas relações significativas que cada bebê é capaz de estabelecer com os adultos de referência. Interações de qualidade com os seus cuidadores representam experiências positivas e providenciam as fundações seguras para uma boa saúde física e mental. Como vamos ver, saúde física e mental não são necessariamente coisas distintas. E um dos maiores contributos das relações de elevada qualidade são, de facto, o desenvolvimento de competências. E há um grupo importante de competências que nós designamos de funções executivas, da qual fazem parte, por exemplo, algumas questões que vocês também na prática provavelmente vão ouvindo falar, a capacidade de autorregulação do bebê, que dão à criança a capacidade de desenvolver uma série de pequenas funções que no seu conjunto são muito importantes para o desenvolvimento subsequente, não é? Que é a capacidade de foco, prestar atenção, seguir regras, de aprender a controlar os seus impulsos ou a planear ações. E tudo isto são competências que a investigação mostra que serem cruciais para o desenvolvimento posterior e para outcomes posteriores muito importantes ao longo do desenvolvimento. Então, estas competências são adquiridas se a criança for exposta a relações de qualidade e a experiências positivas. No entanto, outro tipo de experiências que também moldam, não é, o desenvolvimento do nosso cérebro são experiências menos positivas e que podem caracterizar-se por diferentes níveis de stress.
Situações como, por exemplo, conhecer novas pessoas ou ir ao centro de saúde tomar uma vacina, por exemplo, caracterizam-se normalmente por níveis de stress, a que nós chamamos de stress tolerável, e que podem até desempenhar um papel importante para o desenvolvimento da criança. Uma coisa bem diferente é aquilo que se designa como stress tóxico, como são situações de negligência, abuso, que têm um impacto muito negativo na maturação das estruturas cerebrais e que, sem uma estável fundação que possa providenciar suporte através de relações com adultos sensíveis e responsivos, estas situações comprometem a aquisição daquelas competências de que tínhamos falado anteriormente, que são fundamentais e configuram-se como um fator de risco para a saúde e o desenvolvimento do bebê. De facto. Então, fazendo aqui assim, um ponto de situação, o que é que nós sabemos? Sabemos que as experiências na infância moldam a arquitetura do cérebro, que interações de qualidade e que respondem adequadamente ao bebê constroem circuitos cerebrais fortes e que regulam funções indispensáveis ao desenvolvimento saudável do bebê, mas também, por outro lado, que o stress interfere na arquitetura cerebral e no desenvolvimento na infância. E o que a investigação tem mostrado? Isto é o que a literatura, ao longo das últimas décadas, tem de facto mostrado ser evidência e que não há dúvidas, e agora há alguma evidência mais recente que vem complementar um pouco esta evidência. Relativamente a este último ponto, no que diz respeito ao stress, a evidência recente mostra que, de facto, o stress na infância tem um impacto muito significativo e programador ao longo da vida do indivíduo. Eu trouxe aqui uma infografia de um estudo muito conhecido, americano, que foi levado a cabo já há algumas décadas, mas que mostra que foi com uma amostra de cerca de 17 mil adultos numa população maioritariamente branca e de classe média alta, que mesmo numa população desta natureza, a prevalência de pelo menos uma experiência de adversidade na infância é de cerca de 64%. E que o risco para problemas de saúde ao longo da vida aumenta com o número de experiências adversas na infância, sendo que o número de 4 ou mais experiências parece ser um ponto de corte importante para doenças que envolvem vários sistemas fisiológicos. E é aqui que a nova evidência científica se tem deparado com o desenvolvimento interativo de múltiplos sistemas biológicos, desde o período pré-natal até aos 3 anos de idade. O que é que eu quero dizer com isto? É que, de facto, cada vez mais a evidência científica mostra que se calhar era expectável que pessoas que foram expostas a 4 ou mais experiências de adversidade na infância, se calhar era mais ou menos compreensível que tivessem 4 vezes mais ou quase 5 vezes mais a probabilidade de desenvolver depressão, mas se calhar não era tão evidente que tivessem 2 vezes mais possibilidade de ter uma doença do fígado ou de terem 3 vezes mais a possibilidade de terem uma doença cardíaca ou pulmonar, por exemplo. Mas, de facto, cada vez mais a evidência hoje mostra a interligação biológica entre vários sistemas e de como esta questão da adversidade na infância e da baixa qualidade ou de experiências negativas na infância tem um impacto que é um impacto muito significativo no desenvolvimento e que atinge vários sistemas e vários domínios do nosso organismo. Este é um ponto, é que de facto não estamos apenas a falar se calhar de saúde mental, como imaginaríamos, estamos a falar de saúde mental, que é muito importante, mas estamos a falar também de outros domínios da saúde do indivíduo. Depois, no âmbito daquilo que nós sabemos também que é importante nas interações, manter, não é, esta exposição a interações do tipo servir e retribuir
que estão associadas a circuitos cerebrais mais fortes, é importante também não olhar apenas para esta díade, não é? Mas olhar para o desenvolvimento numa perspectiva mais ecológica do desenvolvimento da criança. E aí é muito importante também considerar que o ambiente mais proximal e mais distal da criança e garantir que todas as crianças e os adultos que cuidam dela, de facto, vivam em ambientes que favoreçam o desenvolvimento saudável. E aqui há uma preocupação de olhar também para este ambiente, não é? Quem são os meus cuidadores e que ambiente é que também estão expostos os meus cuidadores, não é? E o ambiente da família, onde é que a minha família está inserida, não é? E então esta perspectiva ecológica é muito importante também de trazer para este domínio. E depois falamos também de que as experiências na infância moldam a arquitetura do cérebro em desenvolvimento, mas devemos também integrar, e cada vez mais a evidência científica traz isto, é que há de facto variação na sensibilidade à diversidade de experiências e exposições, ou seja, as crianças não reagem todas da mesma forma ao ambiente a que são expostos e isso está tudo certo, porque de facto nós somos indivíduos com a nossa individualidade e isso está na base daquilo que tem que ver com o nosso no material genético que cada um de nós traz consigo, não é? E de facto há variabilidade individual que deve ser acautelada quando nós pensamos em práticas e experiências com os bebés. De facto, assim de uma forma gráfica, no fundo este gráfico explica um bocadinho aquilo que, ou complementa aquilo que estivemos a falar até agora. De facto, nós começamos na nossa vida com um elevado grau de plasticidade do nosso sistema, porque ele é de facto muito imaturo ao nascimento e abre aqui uma oportunidade muito grande para o impacto das experiências. Por isso, há aqui um período crítico e muito sensível às questões do ambiente, mas devemos também acautelar as questões daquilo que é a nossa carga genética e a nossa individualidade, que vai também condicionar a forma como o ambiente vai interagir com o nosso sistema e desenvolver o indivíduo adulto com todas as suas características. Para além disso, eu gostaria de trazer aqui também uma outra questão muito importante também e que muitas vezes, ou que não fazia muito parte também destas assunções relativamente ao impacto do ambiente no desenvolvimento cerebral, mas cada vez mais hoje conhecemos evidência que tem que ver com não só cada um de nós tem a sua individualidade e a sua genética, mas cada um de nós também, na interação com o ambiente, é capaz de alterar a forma como os seus genes são expressos ao longo da vida. Ou seja, nós não alteramos os nossos genes, porque nós nascemos e morremos com o mesmo genótipo, mas ao longo da vida as experiências que vamos tendo são capazes de alterar a forma como os genes de cada um de nós funcionam. E isso faz com que, por exemplo, dois irmãos, aqui a ideia era mostrar que crianças com a mesma informação genética podem expressar os seus genes de forma distinta e ter fenótipos comportamentais distintos. E isso é muito importante também porque este é um dos mecanismos pelos quais as experiências na infância têm um efeito tão programador a longo prazo, exatamente porque elas têm a capacidade de alterar a forma como os nossos genes são expressos e os nossos genes é que determinam as nossas funções biológicas no nosso organismo. Então as nossas funções biológicas passam a ir numa ou noutra direção, dependendo do tipo de experiências a que somos expostos. Genericamente, eu coloquei aqui um dos processos epigenéticos mais estudados, tem a ver com aquilo que é designado a metilação dos genes, e eu coloquei aqui um DNA com uns pensos rápidos e umas cruzinhas que mostram exatamente que experiências negativas podem ter um impacto negativo nos nossos genes e esse impacto, normalmente, por alteração do padrão de metilação, pode estar associado a uma expressão diminuída ou uma não expressão de alguns genes, comprometendo a atividade normal desse gene.
por oposição àquilo que serão as experiências da diversidade positiva, que estão associadas a uma expressão típica do gene e por isso a uma função adequada desse gene e a outcomes de desenvolvimento favoráveis da criança. Então, para terminar, eu ia terminar com 3 mensagens assim, que é, de facto, estamos a falar aqui que é importante, não é, ter práticas e experiências de qualidade, oferecer práticas e experiências de qualidade às crianças num período tão determinante da sua vida, e isto é tão importante porque é possível reparar isto quando elas não acontecem? É possível reconstruir alguma coisa, mas vamos ver, é mais difícil. É mais difícil porquê? Porque no início de vida, como nós vimos, a capacidade do cérebro se alterar em resposta às experiências é muito elevada e o esforço requerido para essas alterações é muito baixo. Por isso temos a janela de oportunidade crucial para moldar o desenvolvimento cerebral. Quando nós olhamos para estas 2 curvas, elas passam a ter um perfil completamente oposto. Então ali a partir dos 25 anos diria que é mesmo muito difícil mudarmos, não é? Parece, pelo gráfico, em que o esforço para a mudança é muito maior e a plasticidade do organismo para essa mudança também é muito mais diminuída. Então o que nós queremos é promover que o que aconteça de bom aconteça ali, quando o esforço é menor e quando a capacidade para mudar é maior. Então, é possível reconstruir, mas é mais difícil. É menos efetivo. Porquê? Porque já vimos também que os cérebros mais jovens, por serem mais plásticos, são particularmente sensíveis às alterações epigenéticas. Então, quando nós queremos moldar o sistema, depois estas experiências que acontecem ali, se forem negativas, como têm um efeito muito programador ao longo da vida, vai ser difícil erradicar essas experiências. Por isso vai ser menos efetivo conseguir mudar alguma coisa quando não corre bem no início. E depois também todos já vimos este gráfico aqui de uma maneira ou de outra, e isto ali mais para o Pedro, não é? Como economista é capaz de ser mais interessante. Também a taxa de retorno é menor, também já percebemos todos, que quando investimos no momento certo o retorno é muito maior e por isso vale a pena investir no início da vida para potenciar a mudança e para que os nossos decisores políticos também achem que é um bom investimento e que há um bom retorno. Pronto, eu deixava aqui só algumas citações, também já falamos muito disto, e a questão ali, a Rosa, parece-me interessante, que é, a questão não é se podemos suportar o investimento em cada criança, mas é sim se podemos suportar não o fazer, não é? Aí provavelmente é que reside a grande questão. E pronto, eu acho que ficou claro, não é, aqui já durante a manhã. Espero que também tenha contribuído de alguma forma aqui para trazer aqui alguma informação nova para vocês. Muito obrigada. Qualquer questão. Muito obrigada, Ana, por esta visão que nos traz sobre o desenvolvimento neurológico e sobre as experiências de vida das crianças. Damos continuidade a este painel, passando a palavra a Alexandra Marques e Sara Barros Araújo. Vou só fazer aqui troca. Muito bem. Alexandra Marques, antes disso, importa dizer-vos qual é o título da comunicação. Não é esta? Claro que não é esta. Esta seria sobre economia, portanto não era esta. É o que está sozinho à direita. Ah, é um PDF. Ah, pronto. Em PDF, como faço projeção, é aqui embaixo. Faz clicar? Não, é isso que eu estava a dizer. Visualiza.
Sim. Ótimo. Obrigada. Obrigada. Alexandra Marques e Sara Barros Araújo trazem-nos uma comunicação intitulada Orientações Pedagógicas para a Creche, Profissionalidade e Qualidade da Educação dos 0 aos 3 anos. Alexandra Marques é educadora de infância, licenciada em Ciências da Educação e mestre em Educação e Sociedade. Foi diretora de Educação da Fundação HCAM, Portugal, e consultora de projetos europeus na área de educação. Tem experiência de trabalho na docência, na formação de adultos, bem como em capacitação organizacional e desenvolvimento comunitário. Foi presidente de direção da APEI e desempenhou o cargo de diretora-geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular do Ministério da Educação. Sara Barros Araújo é professora coordenadora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, doutorada em Estudos da Criança na especialidade de Metodologia e Supervisão em Educação de Infância, licenciada e mestre em Psicologia. Dedica-se há 20 anos à formação inicial e contínua de educadores de infância, coordenando desde 2011 o mestrado em Educação Pré-Escolar da ESE do Porto. Investigadora integrada e membro da direção do Centro de Investigação e Inovação em Educação. Convido-os dois. Penso que terá que ser aqui. A Sara fala primeiro? Muito bem. Calhar só deixar aqui a nota de que nós estamos aqui as duas, mas representamos aquele que é o grupo autoral das orientações pedagógicas. Foi este o convite que nos fizeram aqui num final de tarde, onde temos o privilégio de ter a pedagogia presente. Portanto, para além de nós as duas, temos na sala a Assunção Folk e a Ana Azevedo, ali. Não temos na sala a colega Liliana Marques, que é também coautora das orientações curriculares para a educação pré-escolar. E, portanto, estamos duas, mas representamos 5. Isso mesmo, obrigada. Obrigada, Alexandra. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou repetir aquilo que a Ana já disse. Qual é a questão de ser o último painel? É que vamos reforçar muitas ideias que já foram aqui veiculadas, mas acredito que isso sirva para uma coisa, para nos deixar muito cientes de que elas são importantes e que são valiosas, não é? Quando de várias perspectivas nos surgem ideias convergentes, isso também nos deve deixar alerta, não é? Então, o desafio era bastante grande, o desafio na base deste seminário, que é de irmos apontando de que forma é que a investigação pode influenciar as políticas públicas. E o que vamos tentar aqui fazer é responder a 2 perguntas relativamente às orientações pedagógicas para a creche. Em primeiro lugar, que evidências é que nos serviram, primordialmente? E, basicamente, uma outra questão que também nos parece relevante é se a investigação e os resultados da investigação são suficientes para a constituição de um documento desta natureza. É estas 2 perguntas que eu vou tentar responder-vos a partir do trabalho desta equipa. Então, a primeira questão, que referenciais, não é? Do ponto de vista da investigação, é que foram muito relevantes para esta equipa? Acredito que vários deles, deixem-me ver se não faço asneira, acredito que alguns deles, ou vários deles, já tenham sido, eu lamentavelmente não consegui estar aqui de manhã, a Assunção foi-me passando informação. Portanto, há alguns dados que são de facto muito consistentes. Nós temos aqui vários estudos longitudinais, alguns já com vários anos. Ali o estudo do NICHD, do National Institute of Child Health and Human Development, é um estudo muito, digamos, robusto relativamente a esta questão fundamental. Qual é a influência da creche, deste ecossistema, no desenvolvimento das crianças? Nestes 3 primeiros anos de vida, não é? E depois, como é um estudo longitudinal, em momentos ulteriores da vida. Mas outros estudos de caráter longitudinal têm vindo a reforçar algumas ideias que, quando se pensa um documento desta natureza, têm que estar presentes. Em primeiro lugar, que a qualidade faz a diferença, creio que isto já foi referido mais do que uma vez. Aqui a qualidade, especificamente neste estudo do NICHD, relacionava-se com a existência de relações sensíveis e responsivas, mas depois com um ambiente
estimulante do ponto de vista cognitivo e linguístico. Portanto, estes dois elementos surgiram de uma forma muito declarada nestes estudos. Que estes efeitos existem a curto, médio e longo prazo, eles são particularmente significativos em crianças que vivem circunstâncias de risco ou de vulnerabilidade. Isto também é uma evidência bastante regular na literatura na área. Há um impacto negativo, naturalmente, das circunstâncias de baixa de qualidade, um número muito elevado, e naturalmente, se é um número de elevado de horas em circunstâncias de baixa qualidade, há aqui circunstâncias de duplo risco. A importância da formação dos profissionais, mas também da existência de estruturas de apoio sistemático, o painel que acabamos de ouvir, o primeiro painel, foi muito revelador a este nível. Quando a investigação integrou um programa de intervenção que, de facto, a duração e intensidade dos programas influenciam a magnitude dos seus efeitos. Portanto, não estamos a falar aqui de intervenções pontuais, porque às vezes parece que há uma magia, uma ilusão de influência que também é preciso desvelar. De facto, apenas uma intervenção prolongada, sistemática, sustentada, é capaz de trazer benefícios visíveis na vida das crianças e das famílias. E depois uma outra constatação é relativa aos rácios adulto-criança adequados. Não é? Adequados aqui leia-se baixos. Mais resultados da investigação. Aqui, a partir de uma revisão sistemática bastante mais recente, da Joana Cadima, a colega Joana Cadima e de outros investigadores. É uma revisão relativamente, sobretudo à qualidade de processo, que é aquela que nós sabemos que tem um impacto mais significativo nos processos da criança, bem-estar, desenvolvimento e aprendizagem, e que há alguns dados que, de alguma forma, são muito consentâneos com os dados que acabei de referir, mas há dados novos, digamos assim. Então, as relações mantêm-se, de facto, como primordiais. Relações sensíveis, responsivas e prolongadas. Portanto, aqui uma consistência na relação com o adulto de referência. Outro aspecto importante é esta associação entre educação e cuidados e uma associação equilibrada entre educação e cuidados, não é? A questão do educare, que é uma questão muito sensível na creche. A importância das relações com as famílias, o nível de habilitação dos educadores, das educadoras de infância, mas depois também, não só na formação inicial, mas depois todas as oportunidades ou não ao nível do desenvolvimento profissional contínuo, condições de trabalho, o bem-estar profissional são variáveis relevantes também. Outro dado, o tamanho do grupo, os rácios novamente, portanto voltamos e estávamos a discutir exatamente no painel anterior a legislação mais recente que contraria os dados da investigação, é importante sublinhar. E depois, mais recentemente, também esta ideia, este dado da importância da mediação da educadora de infância, do adulto, das relações entre pares. Portanto, a importância das relações entre pares, dos grupos de crianças, das relações que se estabelecem entre crianças e do papel fulcral que o educador adulto tem na mediação destas relações. Ora, estes são resultados da investigação. Alguma delas é uma eu venho representar a educação, não é? Mas, na realidade, para aqueles mais entendidos, eu apresentei muita investigação que não é da área da educação. E, portanto, porquê? Porque a investigação na área da educação ainda é escassa. E, portanto, isso quer dizer que é importante reconhecermos o contributo de outras áreas, da psicologia, da sociologia, para, digamos assim, também fortalecer a área da educação e, sobretudo, os serviços educativos e, naturalmente, aqui já não é negociável que a creche é um serviço educativo. É um serviço em que é necessária uma preparação pedagógica muito forte, muito consistente e muita fundamentação pedagógica para a ação profissional. Todavia, gostávamos aqui também de realçar, e gostei muito de ouvir, já conheço o trabalho em Cascais, que para além dos dados da investigação, os dados mais duros da investigação, que muitas vezes são muito difíceis de interpretar por parte das comunidades, por parte dos políticos, por parte de educadores de infância, líderes pedagógicos, é um discurso mais hermético, o discurso da investigação. A comunicação da investigação também surge muitas vezes de uma forma que torna mais difícil a tradução desses resultados
para as práticas e para as políticas. Por isso é importante realçar também o papel da divulgação e do estudo de experiências, de contextos e de programas que sejam iluminativos, não é? Como o de Cascais, mas há várias outras experiências. O Peter Moss chamava-lhe as ilhas de dissenso, digamos assim, que nos permitem, através da documentação pedagógica, da descrição densa, não só dos resultados, mas também dos processos, permite-nos contactar com aquilo que é a pedagogia viva, digamos assim. E, portanto, essas experiências iluminativas e influenciadoras, elas não são generalizáveis, elas são provenientes de um determinado tempo, de um determinado local e produzidas por determinadas pessoas. Portanto, elas são, por inerência, participativas, interpretativas, mas elas são fulcrais para compreendermos processos e resultados no âmbito da educação na primeira infância e em creche particularmente. Passo então agora à segunda questão. Portanto, a resposta à primeira questão. Quais são as evidências que nos interessam? Todas aquelas que nos apoiem na qualificação destes serviços, não necessariamente apenas a investigação mais dura, digamos assim, mais quantitativa, mas também investigação do foro qualitativo, estudos de caso, investigação praxeológica, investigação à ação, que nos dê também inspiração relativamente aos processos que de facto fazem a diferença na vida das crianças e das famílias. Vou passar à segunda questão. Os dados da investigação são suficientes para produzir um documento como as orientações pedagógicas para a creche? Pois não são. A conclusão do grupo, naturalmente que há muito diálogo entre as 5 autoras, estes dados são insuficientes. Primeiro, é importante constatar que construir um documento desta natureza é uma tarefa muito complexa, não é? E é bastante exigente, porque traduzir, desde logo, os dados da investigação, até do ponto de vista discursivo, é uma tarefa exigente. Então, temos vindo a conversar sobre isto, a tentar sistematizar aquilo que foram grandes influências para comunicar exatamente esse processo, e chegamos a este conceito de multirreferencialidade das orientações pedagógicas para a creche. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, em diálogo, nós necessitamos de múltiplos referentes para a produção de um documento que traduz, então, dados da investigação, mas não só, como vou tentar mostrar a seguir, num discurso que seja compreensível e que, não nos esqueçamos, traz orientações explícitas para a prática. Não traz só princípios e fundamentos, mas traz orientações explícitas para a prática em várias dimensões da profissionalidade docente, na educação em creche, neste caso. Então, vamos ao conceito, a isto que é realmente muito relevante para nós, que é esta ideia de multirreferencialidade associada à concepção das orientações pedagógicas para a creche. Desde logo, políticas públicas nacionais e transnacionais, nós podemos destacar alguns, são vários dos documentos que naturalmente estudamos, vários deles já bastante conhecidos, as orientações curriculares para a educação pré-escolar, naturalmente, muito centrais na concepção deste documento, não é? Não poderíamos desvalorizar ou esquecer um documento que já existe, que tem qualidade, e que necessitava a equipa de fazer um alinhamento para permitir uma coerência entre os dois documentos. Mas não só. Não nos esqueçamos que a União Europeia tem um documento bastante relevante, que tem a ver com os princípios orientadores de um quadro de qualidade para a educação de infância, que estabelece 5 áreas de grande relevância e uma delas é o currículo. E o que é que nos diz especificamente sobre o currículo? Primeiro, ele deve ter finalidades e deve ser influenciado por determinados valores, não é? E aqui, centralmente, a imagem de criança, e não nos esqueçamos que quanto mais nova é a criança, mais deprimida é esta imagem de competência, de participação. Portanto, quanto mais nova, mais difícil é que esta imagem
surja com força nos contextos, não é? Há normalmente uma imagem muito mais depreciada, muito mais associada ao déficit, não anda, não fala, portanto, quando nós caracterizamos muitas vezes um bebê, é muito mais pelo déficit do que pelo seu potencial e pela sua competência, não é? A imagem da criança é, de facto, um valor fundamental, o valor do brincar, o valor do diálogo com as famílias e depois, muito importante em termos do currículo, os profissionais. Não é? As relações que os profissionais estabelecem com as crianças, com outros profissionais, com as famílias, com a comunidade, relações de colaboração, mas também a reflexão sistemática sobre as suas práticas, no sentido da sua transformação, da sua melhoria constante. Portanto, são só alguns elementos que, naturalmente, vocês poderão encontrar neste documento. Documentos curriculares internacionais, analisamos vários. No diapositivo anterior viram uma palavra muito importante que é da contextualização. Vimos muitos, analisamos muitos. Servem todos o contexto português? Não. Muitos deles, vamos pensar no currículo neozelandês, têm uma influência cultural até na designação. Não é? É uma palavra maori. Portanto, esta questão do contexto que o documento vai servir é fundamental no desenho, na concepção, foi fundamental no desenho desta concepção, deste documento das orientações pedagógicas para a creche. Os resultados da investigação, naturalmente, as abordagens pedagógicas para a creche existem, algumas há décadas, com trabalho extremamente válido relativamente àquilo que são elementos de qualificação destes serviços, Pickler, Goldschmidt, iScope, Reggio Emilia, portanto, um património pedagógico absolutamente incontornável quando se pensa também um documento desta natureza, e depois outros referentes que foram fundamentais. Consulta a especialistas e a consulta pública de quem nos quisesse, e foram muitas as pessoas, singulares, coletivas, organismos, que nos fizeram chegar as suas percepções, os seus entendimentos e o seu feedback relativamente ao documento. A investigação está aqui nesta rodinha, mas ela permeia vários outros referentes. Não nos esqueçamos, quando nós falamos em especialistas, nós consultamos educadoras de infância, docentes do ensino superior, investigadores, portanto não está ali só isolado, mas, digamos, acaba por permear muitos outros destes referentes. Para já é isto, portanto, resposta às duas perguntas. O que nós tentamos é encontrar as disciplinas e a investigação que melhor serve a qualificação destes serviços e a concepção de um documento que tem princípios, mas orientações explícitas, não prescritivas, mas de alguma forma que inspirem as práticas e que as influenciem positivamente. E segundo, não, os resultados da investigação não são suficientes, não foram suficientes. Eu vou passar a palavra à Alexandra. Bom, muito obrigada. Saúdo a chegada do Sr. Secretário de Estado. Já que estamos a falar de educação, temos o Sr. Secretário de Estado da Educação. Obrigada também pela presença e obrigada, Sara, por esse enquadramento também daquilo que foi o clima em que nos movemos e as preocupações que nos assistiram durante este processo. Eu gostava de salientar a perspectiva de política pública que as orientações pedagógicas trazem, mas também a política pública não só naquilo que foi a expressão intencional de dois ministérios, que se alinham agora também naquilo que é o propósito já afirmado no atual grupo governativo. Este investimento é um investimento de uma sociedade e de uma sociedade contemporânea que se afirma como a afirmativa do direito da criança e como direito fundamental à educação e à participação efetiva na sociedade. E, portanto, este propósito também norteou todo o trabalho do grupo, até na sua composição e na diversidade de saberes que procurámos ter em presença, e foi, enquanto instrumento de política pública, também importante, tal e qual como as orientações curriculares para a educação pré-escolar, pelo modo participativo em que se procurou construí-lo. Ou seja, obviamente que há um grupo que é o grupo de autoras, mas que se informa por tudo isto que a Sara aqui traz, mas que vai também
ter no processo momentos de audição, de escuta, de suspensão, para reintegrar na sua escrita e na sua autoria aquilo que são saberes e olhares de outros. E este processo que decorreu de setembro de 2022 a março de 2024, com a sua homologação, concluindo um ciclo, teve também a participação de vários intervenientes e, por isso, o saber e a evidência da investigação serviram, mas também o saber das práticas, que é aquilo que a Sara afirmou aqui, que nós sabemos que tem sido ainda pouco praticado, passa a redundância, e pouco alimento para muitos dos documentos que temos. E, portanto, nós também procuramos, nessa audição, trazer esse olhar e esse saber das práticas, porque, efetivamente, as orientações pedagógicas trazem também aqui, e num painel que quer discutir o contributo da educação, trazem a afirmação clara de que a educação em creche é um facto. Não só porque tem lá os seus especialistas, que são os educadores de infância, mas também porque, independentemente de duas leis de bases e de dupla tutela, há a afirmação de que é um direito fundamental da criança. A criança, desde que nasce, tem, por via da ação do Estado, e hoje, ao início da manhã, foi feita aqui uma afirmação que me parece absolutamente fundamental mantermos presente quando sairmos daqui, é que a política pública e um serviço público gratuito é o que garante a equidade, não só no acesso, mas na qualidade. Isso é exigente. Portanto, este documento traz na afirmação do seu conteúdo aquilo que é o direito da criança à educação e à educação de qualidade desde o nascimento. E este compromisso com a equidade, com esta educação que deve ser inclusiva e integral. Isso está muito claro e afirmado no documento, pensamos nós, e foi assim que também na consulta pública foi sentido, e esta qualidade tem todas as expressões, dimensões que foram aqui sendo enunciadas de modos diferentes ao longo do dia, mas, sobretudo, nós trazemos com este documento a afirmação clara de que essa educação de qualidade deve ser promotora do bem-estar, da aprendizagem e do desenvolvimento. Elas são indissociáveis e, portanto, ela, nesta perspectiva de que é uma orientação pedagógica, está, obviamente, orientado como um documento para os educadores de infância, não os educadores de infância só na afirmação da sua especialidade e do seu saber, mas os educadores numa concepção de ecossistema e de trabalho com outros saberes em presença, nomeadamente daquilo que são as equipas educativas, que também lançam desafios a quem organiza o trabalho em creche, que não se esgotam, acredito eu, nos educadores e nos auxiliares. É preciso, cada vez mais nesta complexidade, um trabalho intersetorial, é preciso a presença nas equipas educativas de outros profissionais que não apenas os educadores e os auxiliares, com formação específica, capaz e com processos de desenvolvimento profissional, e aí o documento também traz ao longo de todo o seu conteúdo sugestões para esse espaço de reflexão e desenvolvimento profissional, mas as orientações pedagógicas nesta afirmação de que há dois ministérios, há duas tutelas, mas o que subjaz à sua escrita é esta concepção e esta convicção de que a educação deve ser um contínuo dos 0 aos 6. Ela já aparecia desde 2016 consagrada nos fundamentos e princípios da revisão das orientações curriculares e, por isso, como a Sara dizia, as orientações curriculares obrigatoriamente estiveram presentes desde o momento zero do nosso trabalho, a partir dos fundamentos e princípios. E para que a instrumentalidade das orientações pedagógicas fosse plena para aqueles que são os seus destinatários primários, que são os educadores de infância. Eu vou só aqui apresentar este que é o esquema da estrutura
das orientações pedagógicas, que parte, obviamente, dos fundamentos e princípios 06, e esta afirmação deste contínuo, com o aprofundamento que foi necessário para que a singularidade da creche e do trabalho com bebés e crianças nesta faixa etária precisava de ser destacado, nomeadamente naquilo que hoje aqui foi muito sublinhado e que se prende com a imagem do bebé e da criança, mas também com as interações, com a parceria com as famílias e com a comunidade e com aquilo que é o imperativo de uma abordagem holística integrada sobre o desenvolvimento e a aprendizagem. As áreas de experiência e aprendizagem, e a Ana ajudou-me imenso naquilo que foi o seu contributo aqui, a importância das experiências para os processos de aprendizagem. Portanto, obviamente poderão imaginar que das áreas de conteúdo, das orientações curriculares, não era transferível para o trabalho em creche, apesar de haver aqui, obviamente, a pedagogia para a infância é informada do mesmo modo, mas o valor crítico da experiência para a aprendizagem nestas idades foi aqui trazido e, portanto, a designação de áreas de experiência e aprendizagem tem a ver com esta interface entre o cotidiano da experiência da criança e aquilo que é a intencionalidade da organização do cotidiano educativo a partir da intencionalidade desses profissionais. Por isso, destacava aqui esta importância e estas áreas de experiência e aprendizagem houve também aqui, aliás, em todo o documento eu diria que houve aqui uma preocupação de grande atualidade com aquilo que é a sociedade contemporânea. Ou seja, a sociedade contemporânea é cada vez mais complexa. Por isso, quando há pouco, ao longo do dia, fomos afirmando que é a formação inicial que é crítica. Não, a formação inicial é um instrumento muito necessário e muito determinante daquilo que vai ser o exercício da profissão e daquilo que é a identidade profissional e daquilo que é a dimensão ética da profissão, mas não define tudo, porque a complexidade do sistema e do real é muito superior a isso. Portanto, é necessário continuar a estudar, é necessário continuar a investir aos mais diversos níveis. Mas este olhar sobre a sociedade contemporânea faz também por aquilo que é trazer o conceito de bem-estar e do bem-estar não só do bebê, mas também das equipas, como já foi hoje aqui afirmado várias vezes, é trazer a dimensão da saúde mental, a dimensão da parentalidade na sua diversidade, porque há estudos transculturais que nos provam que a parentalidade não se exerce do mesmo modo, independentemente do contexto onde a família está a viver. Há outros modos de exercer a parentalidade, há outras imagens sobre o papel da mãe e do pai, há outra configuração de família e, portanto, isto também é trazido na atualidade da complexidade da sociedade, mas também trazemos aquilo que é a dimensão das práticas culturais e do seu valor, incluindo aqui as dimensões estéticas, as dimensões artísticas, mas também as preocupações com a sustentabilidade, as preocupações com a visibilidade da criança no espaço público e como é que a creche deve trazer esse espaço de visibilidade, que a Adelina tanto referiu na apresentação, para que as crianças não estejam fechadas nos edifícios, não só horas sem fim, mesmo só lá estejam 5 horas ou 6, não estejam lá fechadas. Este espaço público é absolutamente fundamental para os espaços de socialização e de sociabilidade e de reconstrução da imagem social da criança e do exercício da sua cidadania em pleno desde muito cedo. Eu sublinhei ali também, ou destaquei ali, porque não posso falar de tudo, não tenho tempo, mas era importante ficarem com esta ideia do documento. Há um capítulo inteiro, logo no início, do papel do educador ou da educadora, porque este é um documento que lhes é dirigido, mas também porque foi dito aqui, e é dito em muitos fóruns, que está fragilizada a imagem do educador de infância, está fragilizada a imagem da creche,
que não é inocente em tudo isso o modo como a creche é descrita enquanto resposta para a sociedade. Ela está definida enquanto resposta para os pais trabalhadores e não como direito fundamental da criança. E essa é uma mudança absolutamente urgente e crítica que se faça naquilo que é todo o suporte, todo o argumentário e orientações que existem para a educação de infância que possam também ser revistos. Portanto, esta ideia de que a política pública também define o modo como se entende a imagem da criança e o direito fundamental da criança à educação, mas não define aquilo que o próprio educador constrói ao longo da sua vida, na escolha da profissão e no exercício da profissão. Portanto, também são debatidos ao longo deste capítulo aquilo que são as dimensões do perfil específico, como é que eles devem vincular o profissional à qualidade do seu trabalho e à dimensão ética. Elas estão muito presentes neste capítulo e eu gostava de trazer isso como algo que é absolutamente definidor daquilo que é a proposta das orientações pedagógicas. Depois, estas duas outras dimensões, que são o trabalho com as famílias e a comunidade e o trabalho com a equipa e liderança, que também já foram afirmados aqui em toda a investigação que foi apresentada hoje, como absolutamente fundamentais serem tidos em atenção naquilo que é a educação de infância e naquilo que é o trabalho em creche. E o trabalho com as famílias e a comunidade pressupõe também uma percepção de profissão e uma percepção de serviço educativo da creche que exige dos profissionais também um questionamento sobre o modo como se perspectivam nesse papel. E o contributo das orientações pedagógicas aí traz também aquilo que é absolutamente, eu diria, crítico. Ninguém pode ignorar o valor que tem a diversidade da sociedade contemporânea. Portanto, Portugal, como muitos outros países europeus, vive